Bom, você falou que ele escrevia assim, essas profecias e tal. Você vê alguma lógica, alguma receita assim, nessas profecias? Olha só, Fernando, tem muita gente aqui que estuda as profecias de Nostradamus, especialmente a técnica dele. E a técnica se tornou assim amplamente conhecida. E muita gente que quer ser profeta e quer ter bom êxito nesse caminho, acaba também adotando as técnicas dele. E eu encontrei aqui num blog 6 técnicas que são infalíveis. Uhum. Realmente, na linha... Uma receita para quem quer ser profeta. Uma receita para quem quer ser profeta. Então, vamos lá. Olha só como dá certo. Primeiro item. Não seja específico o suficiente para que se prove algum erro da sua parte. Quanto mais vago, enigmático você for, melhor. Certo. Vai ficar um pouco disfarçado. Isso é diferente, por exemplo, da profecia da Bíblia? Sim. A Bíblia é muito específica, né? Ela muito dá específica. datas específicas, ela fala, inclusive, até nomes, né? Em Daniel e em outros lugares, né? Em Jeremias 28:9, Fernando, por exemplo, lá é dito que tudo que um profeta falar tem que se cumprir. Então ele tem que falar de modo específico e não generalizado. Certo. Olha só, a segunda dica aqui de Nostradamus. Escreva de tal forma que o leitor creia que você saiba algo. Saiba algo mesmo que não seja alguma coisa ali exata. Isso fazendo de forma alusiva, não é? Algo assim meio obscuro. E este procedimento aumenta a aura de mistério e torna suas profecias pomposas. Entendi, quer dizer, essa é uma sofisticação, né? Exato. Você faz uma coisa generalizada, escreve com um ar de quem sabe, Sim. mas dá uma pompa para a coisa, né? Só isso. Porque o que acontecer se encaixa. Entendi. Porque você entra numa probabilidade bastante interessante. Muita coisa pode se encaixar dentro desse meio termo, dessas meias palavras e assim por diante. E o terceiro, faça provisões sobre temas que tenham um alto índice de ocorrência, tais como guerras, doenças, eventos climáticos, intrigas políticas, e as profecias morte dele giram de pessoas importantes, exato, acidentes, e é claro, faça tais previsões com bastante mistério. Quanto mais mistério, melhor. Interessante, né, Manassés, que antes mesmo de existir uma dessas técnicas, dessas receitas, todas essas profecias sobre calamidades, terremotos, doenças e guerras, Jesus já falou mais ou menos uns 2000 anos antes, ou até mais, de nascer Nostradamus. Né? Então muitas coisas que ele falou, na verdade, já estavam na Bíblia. Perfeitamente. Olha o quarto aspecto aqui. Se você fizer bastante profecias, alguma delas vai ter que acontecer, pela probabilidade, né? Então, se você atirar bastante barro na parede, um pouco dele se fixará. Sei. E aí, quer dizer, um pouco dele. Isso está querendo dizer, por exemplo, que nem tudo do que se fala, do que ele falou, se cumpre, ou do que essas profecias falam. Perfeitamente. Porque nós estamos falando do Nostradamus, mas isso se aplica a outras coisas também, Perfeitamente. né? Você tem uma estatística assim de quanto da profecia deles cumpriu, percentual? Olha, dizem que 5%. 5%. É uma porcentagem um tanto quanto pequena, né? Se me dessem 5% de chance de vida, eu ia ficar bem preocupado. E com razão. Próximo. O quinto item. Com o objetivo de atingir a credibilidade, inclua algumas profecias ex post facto. Ou seja, eventos que já aconteceram, então você, em seguida, lança uma profecia dizendo que isso vai acontecer, mas as pessoas simples não sabem que aquilo já aconteceu e elas vão confundir, né, a profecia com o fato que já ocorreu. Você põe numa profecia coisas que aconteceram e coisas que você está dizendo que vão acontecer. Exatamente. Entendi. Né? E a última técnica aqui. Ressuscite algumas de suas profecias que tenham falhado. A história tende a repetir-se e você pode ter sorte. Então, quer dizer, a profecia falhou, não deu certo, mas ela fica lá pendurada no cabide. Não era para esse ano, era para o outro ano. Empurra mais para frente. Aí daqui a pouco aconteceu uma coisa parecida, dizer, era aquela uma que não se cumpriu ainda e tal. Exatamente. Bom, tudo bom. Desse jeito, agora
quem não pode ser profeta? Eu entendo. Agora, veja só, nós estamos aqui colocando em dúvida, né, a questão de Nostradamus, das profecias. O filme não fala exatamente sobre Nostradamus, ele fala sobre o fim do mundo, mas, relembrando, ele é um apanhado do que os maias diziam, né, dessas profecias Exatamente. maias. Mas ele fala também de alinhamento dos planetas, né? E será que isso aí tem algum fundamento? Por exemplo, eu estava conversando com você estava falando para mim que estava consultando o site da NASA, perguntas que foram feitas e tal. Tem fundamento ou não? Olha, a NASA fala realmente, Fernando, de um alinhamento que vai ocorrer em 2012 entre o Sol e o centro do universo, diríamos assim. Só que a NASA está recebendo muitas perguntas em cima deste assunto por causa do filme 2012. Sei. Só que a NASA não dá nenhum posicionamento científico indicando, por exemplo, que esse alinhamento vai provocar o fim do mundo. Inclusive, há no site da NASA muitas respostas a esse tipo de pergunta, até para desmistificar esse assunto, desmistificar esse assunto do filme. Entendo. Então, quer dizer, eles não falam de nenhuma catástrofe que pode acontecer por causa do alinhamento dos planetas. Por causa do alinhamento, porque a NASA percebe, os cientistas também, que no decorrer dos anos a tendência é aumentar realmente as catástrofes. E a água, por exemplo, está faltando no mundo, as pessoas estão morrendo mais de fome. Então são coisas assim que são fáceis de se perceber, mas que astronomicamente não tem nenhum embasamento científico. Bom, esse assunto me deixa bastante preocupado, porque eu estava conversando aqui com o Manassés antes, e ele estava dizendo uma coisa que eu achei interessante, realmente. Quando você está doente, você toma um antibiótico forte, o seu corpo reage com aquele medicamento. Quando você precisa de novo de tomar um remédio, você tem que tomar um mais forte e um mais forte, né? E a gente vê que realmente o mundo caminha para o fim, né? Vai ter o fim do mundo, o início de um novo mundo, de uma nova era. Além disso, nós temos a Bíblia como a nossa base de fé e que, com suas profecias específicas, tendo se cumprido 100% à risca, todas elas, né, bem detalhadas. E todo esse alvoroço que é feito, chamando a atenção das pessoas para quando for acontecer realmente, e que está para acontecer, e à medida em que nós hoje estamos nos levantando para pregar a mensagem do Apocalipse mesmo, que não é essa mensagem de destruição, né? Na verdade não é o fim do mundo, é um recomeço desse mundo, né? As pessoas não vão estar preparadas para receber, porque elas vão dizer, isso é mentira, isso é ficção científica, né? Que mensagem que você gostaria de deixar aí, né? Eu queria deixar, Fernando, uma mensagem para todos os nossos amigos que essa banalização que é feita na mídia a respeito do nome Apocalipse, isso não é real. O nome Apocalipse no grego significa revelação. Então o livro, ele não é um livro lacrado, cheio de tragédias, ele tem um personagem central e uma mensagem específica para você. Apocalipse 22, 20, Jesus termina o livro com as palavras dele dizendo o seguinte: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.